É. É isso aí, meus amigos. Esse é o assunto que nós estamos pegando aqui. E é para você entender um pouco do que está acontecendo, né, de como é gerado, qual é a raiz desse conflito, qual é o que implica, né? E queria também saber, dentro disso que nós estamos falando, de todo esse conflito, do que realmente é o Hamas, quais são as veias que tem vindo, da onde vem da onde vem o custeio, a finança, mas também já indo para um próximo passo, né? Como que é gerado dentro, assim, qual é a sua visão dentro desse conflito todo, no macro, né? Olhando, né, como se fosse olhar de cima, qual é a visão espiritual dentro desse conflito? Assim, algumas lições que nós podemos aprender e tirar dentro de um conflito que nós, de um lado, estamos vendo, como o senhor falou, uma terra prometida, uma terra que tem promessa, uma terra que Deus falou que era do povo de Israel, e vemos todas as nações circunvizinhas querendo arrancar a promessa dentro de um contexto espiritual, né? Para a igreja, para nós, o que nós podemos aprender? Quais são os ensinamentos, as lições que nós podemos tirar de tudo? Olha, isso é bom falar nisso, né? Isso sempre é muito importante. O que a gente pode aprender, assim, olhando de maneira superficial, é que há um tipo de pessoa no mundo, né, com a qual não dá para ter acordo com elas, né? Essa condição, essa sequanon, ela está na Bíblia quando o apóstolo São Paulo diz o seguinte: se possível for, tende paz com todos os homens. Se possível. Se possível for, né? Até mesmo no meio evangélico, há os românticos que acham que o evangelho vai chegar e vai resolver tudo. Tem gente que o evangelho não consegue resolver. Tem situações que o evangelho não vai conseguir resolver. Por mais que você fale, por mais que você pregue, por mais que você derrame, o evangelho não vai conseguir resolver. Então a gente precisa entender, porque o que aconteceu com o Hamas é o que aconteceu com o partido nazista, é o que aconteceu com Hugo Chávez na Venezuela, e é o que nós brasileiros estamos sempre correndo o risco de eleição em eleição. Porque o Hamas chega ao poder pelas vias democráticas. O Hamas vence o Fatah, que é o partido, né, de Yasser Arafat, e logo depois eles não saem mais do poder. Hugo Chávez chega ao poder da Venezuela pelas vias democráticas e depois não sai mais do poder, né? O atual partido que governa o Brasil chegou aí pelas vias do TSE. E sempre há um risco. Sempre há. Então há pessoas que a gente não pode negociar. Vou dar um exemplo aqui. Assim que o partido nazista cresce e se torna majoritário, o partido de oposição ao partido nazista reclama. Fala assim: olha, vocês assumiram o poder e vocês não deixam a gente falar, não deixam a gente ter voz. No que então Goebbels, né, que era amigo pessoal de Hitler, e das maiores mentes pensadoras do nazismo, diz o seguinte: olha, se vocês cometeram esse erro de deixar a gente ter voz, não pense que nós seremos burros da mesma maneira. Nossa. Né? Então é o que o Hamas faz. Assim que o Hamas assume, o Hamas começa a perseguir, matar, prender, decapitar os integrantes do Fatah. Né? Hugo Chávez faz a mesma coisa na Venezuela. Fidel Castro fez a mesma coisa em Cuba, com Che Guevara. E nós brasileiros, infelizmente, estamos sempre correndo esse risco. Há pessoas, a grande lição do que acontece hoje no Oriente Médio é que há pessoas com as quais não dá para ter acordo. Pega isso, hein? Isso ficou bem claro
em muitas lições do Antigo Testamento. Deus falou para Saul: acaba com os amalequitas, não deixa pedra sobre pedra. Ele não obedeceu.